Olá, meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Gostaria nessa oportunidade de estar compartilhando com vocês uma palavra em que o Senhor colocou no meu coração. Palavra essa que se encontra no Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo de número 10. Nós estaremos lendo do versículo de número 38 ao 42. Diz assim a palavra do Senhor. 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou ao Senhor: não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, meus irmãos, como eu falei, o Senhor colocou no meu coração essa palavra, uma palavra que tem me ensinado, me tem feito refletir. E eu tenho certeza que o Senhor também vai falar ao coração de vocês. Então, a palavra que nós lemos hoje, ela diz respeito a duas mulheres. Mulheres essas que eram irmãs, Maria e Marta. Irmãs também de um conhecido homem chamado Lázaro, Aquele mesmo a que o Senhor ressuscitou após vários dias de morto, alguns dias de morto. Passagem tremenda. Então Jesus tinha aqueles irmãos, Lázaro, Marta e Maria, como amigos. E a palavra fala que ele os amava. E era de costume, todas as vezes que passava por aquela região essa chamada de Betânia, visitar os seus amigos, falar com eles, estar com eles. Era um lugar onde o Senhor se sentia bem, à vontade, era onde ele descansava, era onde ele se regozijava com seus amigos. Tanto é que não era a primeira vez que Jesus estava ali naquele local. E o texto ao qual nós lemos, ele é bastante curto, são apenas 5 versículos. E como eu falei, fala e trata sobre duas mulheres especificamente. E o ensinamento de Jesus, tanto serviu para a vida delas naquela oportunidade, a oportunidade que elas estavam vivendo naquele momento, como também fala conosco nos dias de hoje. O texto que nós lemos, ele é muito atual, ele é bastante atual. Mulheres essas, completamente diferentes uma da outra. Ambas lidaram e lidam, de forma diferente diante da presença do Senhor. Cada uma delas, eu posso dizer que possuía uma característica específica. E eu posso estar reforçando acerca dessas características com outro texto. Esse texto fica em João, capítulo de número 12, versículo de número 1 ao versículo de número 3. Diz assim: 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um presente caro, derramou sobre os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Quando a gente compara um texto com o outro, a gente vê que eles são bastante semelhantes. Vai ver que elas estão fazendo quase que a mesma coisa. A mulher chamada Marta queria que tudo saísse certo. Ela estava preocupada em alimentar o Senhor Jesus e aos seus discípulos, e era pertinente porque ela era anfitriã da casa. Sempre que ela estava na presença do Senhor, ela queria servir com excelência. Então ela era uma mulher que servia e gostava disso. E eu posso caracterizá-la como uma serva de excelência. E a outra, chamada Maria, escolheu apenas estar aos pés do Senhor e ouvir a sua palavra. Em João fala que ela adora com o que ela tinha de melhor. Ela separa o que ela tinha de melhor. Ela unge os pés do Senhor e enxuga com o seu próprio cabelo. Eu posso caracterizá-la assim como uma adoradora de excelência. Mulheres essas com características completamente diferentes, como eu e você. Somos diferentes um do outro.
mas com o mesmo propósito. Seja adorar, seja servir, seja obedecer, tudo que nós fazemos é dando o nosso melhor. Melhor para quem? Para o Senhor. O que acontece é que, apesar da semelhança dos textos em que a gente acabou lendo, possui um detalhe esse bastante importante, né? Que era o fato de que em João, Jesus ele não está falando algo relacionado ao ensinamento ou pregando sobre a sua palavra, como ele costumava fazer. Então a gente nota que as duas fazem o que elas mais sabem fazer, o que elas mais gostam de fazer, né? De acordo com as suas características, uma servia e a outra estava aos pés do Senhor Jesus adorando. Logo, o momento mencionado por Lucas era um momento em que Jesus estava falando ou ensinando sobre a sua palavra. E isso era o que Jesus mais gostava de fazer. Fazendo assim com que elas tivessem que fazer uma escolha em Lucas entre o que era importante e o que era necessário. Eu vou explicar. Dependendo, meus irmãos, das nossas escolhas, poderemos simplesmente perder o que de melhor Jesus tem para as nossas vidas. E é exatamente sobre isso que eu quero estar abordando nesse dia. Então eu já começo destacando como primeiro ponto o seguinte: priorize a boa parte. Priorize a boa parte. Mas que boa parte seria essa, Rafael? Jesus ele vai dizer no versículo de número 42 que apenas uma coisa é necessária. O que Maria fez, o que Maria escolheu, foi a melhor escolha. Ela escolheu a boa parte. Vamos acompanhar comigo o versículo de número 42. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Então, meus irmãos, a boa parte é todo o momento em que Deus e a sua palavra se faz presente. Essa é a boa parte para nós. Em um dia de 24 horas, a boa parte desse dia é o momento em que o Senhor Jesus ele se apresenta a você, ele fala com você, o momento em que você consegue ouvir a voz do Senhor. Essa é a boa parte do seu dia. E naquele momento a boa parte era Jesus e a sua maravilhosa palavra. Essa é a única coisa necessária ao qual o Senhor Jesus ele se referia. A sua palavra. Jesus estava falando. Então eu fui tentar ver o significado no português, no nosso dicionário, da palavra necessário, quando o Senhor falou. E algumas coisas me chamaram a atenção quando eu fui pegar os significados. Necessário, né? E um dos significados era algo que não se pode dispensar. Segundo significado, algo indispensável. Terceiro, que me chamou muita atenção, alimentação necessária à vida. Isso no nosso dicionário. Alimentação necessária à vida. Ou seja, a água ou o alimento que necessitamos para viver é tão importante quanto Jesus e a sua palavra para nossas vidas. Não tem como sobrevivermos se não tivermos Jesus e a sua palavra. É disso que nós necessitamos. Essa boa parte que a gente precisa compreender e entender. E eu não poderia começar no versículo 39 sem antes mencionar o versículo 42, falar dessa boa parte. E agora a gente começa do 39, dando sequência. Diz assim, versículo de número 39. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo-lhe a palavra. E quando eu li esse versículo, eu fiz uma pergunta para mim. E refaço a você também. Será que eu tenho, de fato, parado para escutar Jesus falando? Rafael, eu fiz essa pergunta para mim. Rafael, você já escutou Jesus falando de tal forma que tudo que parecia ser importante se tornou secundário? Tenho deixado o que eu julgo ser importante de lado para priorizar o que de fato é necessário? Acontece, meus irmãos, que Jesus ele continua falando. Ele continua falando. E a melhor forma
de escutarmos Jesus falando nos dias de hoje é através da sua palavra. Não falei que é a única forma, mas a melhor forma de escutarmos Jesus claramente falando nos nossos dias é através da sua palavra. Outros meios também, mas a maior e a melhor forma é através da sua palavra. E o grande problema, talvez não o maior problema, mas um dos grandes problemas que vivemos nesses dias é que não paramos mais para ouvir e ler a sua palavra, não meditamos mais nas Sagradas Escrituras. Isso já não faz mais, já não é mais tão importante nos dias de hoje. Quando nós escalonamos a leitura da palavra no nosso dia com uma ordem de prioridade, às vezes ela nem aparece. Às vezes ela nem aparece. Já não é mais tão importante do que tudo que fazemos nos dias corridos e tão atuais em que vivemos. Outro grande problema é que vivemos de desculpas, infelizmente. Isso serve para mim também. Ah, Senhor, como eu queria ter um tempo para ler a Tua Palavra. Ah, Senhor, como eu queria ter um tempo para ler a Tua Palavra. Ou então, ah, Senhor, como eu queria escutar a Tua voz. Como eu queria escutar a Tua voz, Senhor. Será que de fato eu quero mesmo escutar a voz do Senhor? Será? O que eu tenho feito para escutar a voz do Senhor? O que eu tenho feito para escutar Deus falar? Se nem abrir a sua palavra ou encostar na sua palavra nós estamos fazendo. Não temos feito. Mas quando passamos por situações complicadas, quando passamos por problemas, nós queremos logo que o Senhor fale conosco. Nós queremos resposta de Deus. Então a gente faz de tudo. Vamos atrás de profeta, e Deus ele pode falar através dos seus profetas. Acabamos passando de igreja para ver o que Deus pode falar conosco, quando Jesus ele continua falando através das suas sagradas escrituras, através da sua santa palavra. O problema é que nós não paramos para tentar sequer saber o que Jesus quer falar. Meus irmãos, Jesus continua falando, ele continua falando, e repito, nós é quem limitamos o alcance da sua voz em nossas vidas quando não priorizamos a sua palavra. Já parou para pensar em como é o seu dia? Quantas coisas importantes você fez ou eu fiz durante esse dia e como esse dia passou rápido? Agora responda e seja sincero para você. Quantas vezes nesse dia você deixou de lado algo que você julgasse ser importante para estar aos pés do Senhor ou para ouvir Jesus falar? Separou a boa parte do teu dia? Eu separei a boa parte do meu dia. Maria sabia que era sim importante servir o Mestre, ajudar a sua irmã, mas acontece que naquela ocasião, naquele momento, Jesus estava falando. E não há nada mais necessário do que escutar o Mestre falando. Então ela para tudo. Tudo que ela estava fazendo, ela senta aos pés do Senhor, esquece de tudo que poderia ser importante e se alimenta. Ela se alimenta. Na verdade, eu posso dizer que ela foi servida do que era mais necessário para as nossas vidas. Jesus e a sua palavra. Jesus estava falando e Maria escolheu ouvir. Escolha ouvir quando Jesus está falando. O que eu quero dizer, meus irmãos, é que chegou o momento de priorizarmos o que realmente é necessário para as nossas vidas. Estar na sua presença e escutar a sua voz. Essa era a escolha certa naquela ocasião. E é a escolha certa nos dias de hoje. Se Jesus estiver falando com você, essa é a escolha certa. E Maria fez a escolha certa, como Jesus ele falou. Eu preciso parar de tentar me enganar com desculpas do que eu preciso fazer, quando na realidade eu necessito apenas de uma. Jesus. Agora vamos para Marta, versículo de número 40.
Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. E aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Disse-lhe que me ajude. Enquanto Maria priorizou a melhor parte, Marta se dedica ao serviço, não porque ela não queria escutar, ela era uma serva de excelência, ela adorava servir o melhor. Então ela faz a escolha do que ela avaliou ser importante naquele momento. E é aí que eu chego ao segundo ponto a ser destacado. Escolha o necessário diante do que é importante. O que eu quero dizer é que Marta, ela não estava de todo errada. Não estava. O que acontece é que naquele momento, naquela circunstância, diante daquela circunstância, dentre as melhores partes em que viveram naquele dia, ela escolheu a que julgava ser importante, mas não o que era necessário para a sua vida. Agora pense comigo, Jesus chega e a palavra fala que também com ele estão os seus discípulos. E a primeira coisa que passa na cabeça de Marta, como uma serva de excelência, e acredito que surpreendida com a visita de Jesus e os seus discípulos, era em fazer o melhor banquete, em servir o melhor, no mesmo momento em que Jesus também estava servindo um banquete espiritual necessário para a vida dela. Alimento espiritual, a sua palavra. A diferença é que Marta estava preocupada com o que poderia sim ser importante para ela como anfitriã da casa. Ok, tá certo também. E recebendo o próprio Jesus, ela estava preocupada com isso. Ela queria oferecer o melhor. Mas o compromisso de Jesus era com a sua palavra, que poderia ser servida, que estava na verdade sendo servida aos aqueles que estavam escutando. O que diz em Mateus, se você quiser anotar, olha o que diz em Mateus, capítulo de número 20, versículo de número 28. Jesus ele diz o seguinte: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. Apesar da boa intenção de Marta, naquela ocasião, a melhor escolha era ser servida espiritualmente pelo Mestre, através da sua palavra. Essa sim era a melhor parte, dentre muitas as que eles viveram naquele dia. Onde eles comeram, onde eles riram bastante com as histórias, se regozijaram, mas o melhor momento, a boa parte, foi o momento da sua palavra. Isso não tem como escondermos. Existem momentos, meus irmãos, na nossa vida que queremos tanto fazer, a gente quer tanto fazer, e cada vez mais fazer, mas não paramos para escutar e saber se de fato é para fazer. Você já perguntou ao Senhor o que Ele quer que você faça? Ou nós temos simplesmente feito? Não, eu vou fazer. Já perguntou se é o momento? Se é o momento para fazer ou se é o momento para escutar? Eu posso te dizer que se Ele está falando, pare tudo e escute. Pare tudo, como aquela mulher fez, como Maria fez. Pare tudo e escute. Apesar da excelente atitude de servir, escolha ouvir para servir. Não deixe de servir, mas primeiro ouça o que Deus tem e quer para a sua vida. Às vezes Deus está falando, olha, para tudo e me escuta. Tenho orientação para a tua vida, somente me escuta, pois vai chegar a hora em que você vai servir com excelência, mas primeiro me escuta, eu vou te orientar, eu quero falar com você. Para isso, meus irmãos, precisamos estar diante das Sagradas Escrituras, pois Deus continua falando. Já é talvez a 4ª vez que eu falo isso. E talvez eu fale um pouco mais. Deus continua falando. Marta escolheu o que era importante, mas não o que era necessário. A palavra de Jesus. Se tiver que servir, sirva com excelência. Faça o seu melhor. Mas se Jesus está falando, para tudo. Senta aos pés do Senhor e aproveita esse momento, pois isso jamais será tirado de nós. E aí eu chego no terceiro ponto, que destaco ainda nesse versículo,
Ponto esse que diz: Marta dependia de Maria para servir ao Senhor naquela ocasião. Apesar de um momento, como a gente acabou vendo, não ter sido mais oportuno, pois como Jesus falou, a melhor escolha era a palavra, e sempre é a palavra, eu digo que ela queria fazer o seu melhor sim para o Senhor, pois quem estava em sua casa era o próprio Jesus, claro. Ela queria de fato servir ao mestre da melhor forma, como nós vimos, sim. E para isso ela precisava da sua irmã. Ela queria que Maria a ajudasse a servir. E aí, pela forma que ela fala com Jesus, eu percebo que o fato de ela estar sozinha preparando tudo estava incomodando já ela. Ela olhando para sua irmã e ela ali sozinha fazendo as coisas, e a sua irmã sentada, e leva aquela mulher, Marta, a indagar o Senhor, indagar o próprio mestre sobre o que importava para ele sobre isso, sobre essa situação. E aí nós vamos ler, acompanhe comigo no versículo 40 novamente. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, perguntou ao Senhor: não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Diz-lhe que me ajude. Meus amados, às vezes, nós queremos sim fazer o nosso melhor. As tarefas que nós temos desempenhado são importantes. Temos nos dedicado exclusivamente à obra. O problema é quando nós vamos servir. A gente acaba olhando para as dificuldades, a gente começa a olhar para o que está acontecendo à nossa volta, a gente começa a olhar para as pessoas, a gente olha para as circunstâncias difíceis, a gente olha para o quão difícil vai ser servir a Jesus e talvez os seus 12 discípulos e talvez a sua irmã e mais Lázaro também. Vai ser difícil. Não tem ninguém para ajudar. Meus irmãos, independente do que possamos estar desempenhando em favor do Senhor, independente, não pare, não reclame, não deixe de fazer porque você acha que o seu irmão não está fazendo, ou a sua irmã não está fazendo. Se ele está fazendo a melhor escolha ou não, isso não cabe a nós. Somente escolha a melhor parte você. E se a melhor parte, meu amado, for a parte de servir, Jesus não está falando, chegou o momento de você servir, faça o seu melhor, independente do seu irmão, independente da sua irmã, independente do seu pai, independente da sua mãe, faça o seu melhor. Não olhe para o lado, não olhe para as dificuldades, ou para o que o irmão fez ou deixou de fazer. Estamos servindo o Mestre, isso importa. Estamos servindo o Mestre em nossa casa, em nossa própria casa, olha que bênção. Por mais difícil que esteja a situação, Ele nos chamou para servir, para ser adoradores também. Não deixe que isso te impeça de servir o melhor, que isso te pare no meio do caminho. Olhe somente para Jesus. Se Jesus está falando e chegou a hora de servir, se Jesus não está falando e chegou a hora de servir, sirva sem depender de ninguém, somente de Jesus. Agora, diante de tudo que foi falado, eu quero abrir um parênteses, e é algo que eu classifico como muito importante, isso precisa ficar bem claro, é que Marta não foi pior ou melhor do que Maria, e vice-versa. Marta cria em Jesus tanto quanto Maria. A diferença foi que na circunstância apresentada, ela não decidiu pela melhor escolha, diante daquela circunstância. Mas com Marta, na verdade, eu aprendo que até mesmo os bons seguidores de Cristo precisam ser corrigidos ou repreendidos, talvez. Alguns até chegam a enfatizar por demais essa repreensão que Jesus faz sobre Marta, como se ela fosse uma incrédula. Isso não é verdade, isso é uma inverdade, não é verdade. Não podemos esquecer, e eu vou citar aqui um versículo, nós não podemos esquecer que foi Marta quem fez uma das mais belas profissões de fé encontradas no Novo Testamento, onde diante da morte, da circunstância difícil da morte do seu irmão Lázaro, ela declara o seguinte, lá em João, capítulo de número 11, versículo de número 27, olha o que ela diz.
Ela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Marta não era uma incrédula, apenas fez a escolha errada para aquele momento. Então, meus amados, se tem algo que a gente precisa aprender com ela e que nós precisamos ter cuidado com as nossas escolhas. Nós precisamos priorizar a voz do Senhor. Estejamos sensíveis para entender a vontade de Jesus, de acordo com as circunstâncias que nos serão apresentadas. Versículos 41 e 42 diz assim: respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Jesus, ele chama a atenção de Marta, talvez balançando a cabeça, Marta, Marta, a forma como ele fala. E o que realmente Jesus ele está falando àquela mulher é o que ele tem falado para nós. E infelizmente é o que tem acontecido com muitos. A todo momento estamos preocupados e inquietos com muitas coisas. Talvez o Senhor tenha falado a mim nesse dia: Rafael, Rafael, pois de fato essas circunstâncias e essas preocupações têm feito com que eu faça a escolha errada. Tem feito com que cada vez mais eu esteja distante da sua palavra. Completamente mais distante, cada vez mais distante de Deus, da sua voz, da boa parte. Já não sei mais no meu dia qual é a boa parte, se tiver. Enquanto eu não ler a palavra, enquanto eu não buscar na palavra. Então eu chego ao último ponto desta mensagem. A escolha do que é necessário, ou seja, a melhor parte, Jesus e a sua palavra, não nos será tirado. Não nos será tirado. Mesmo com boas intenções de servir o melhor ao Senhor e fazendo o melhor naquele momento, Marta, ela estava perdendo o que era melhor, a melhor parte. E algo que jamais seria tirado dela. O momento que Marta estava vivendo, aquele momento secundário, passaria provavelmente. Passaria. Mas as palavras de Jesus ficariam marcadas na vida daqueles que escutavam para sempre. Para sempre. Jesus e as suas palavras são eternos. Não passam jamais. A sequência da resposta de Jesus é um conforto para todos nós que repousamos sobre a sua graça, assim como Maria. Isto é, a garantia de que a boa parte não nos será tirada. As promessas do Senhor através da sua palavra, isso não nos será tirado. Pode passar o tempo que for ou a circunstância que estivermos passando, a sua palavra não passa. As suas promessas sobre as nossas vidas irão se cumprir. Meus irmãos, Deus ele continua falando. E nós, infelizmente, é quem limitamos o alcance da sua voz, sufocando com o que julgamos ser importante. E assim perdendo as melhores partes das nossas vidas, ou apenas trocando por momentos que facilmente serão tirados de nós, momentos esses que nem lembraremos mais no futuro. O que de fato nós precisamos é priorizar o que é necessário para as nossas vidas, e para o que é necessário, é imprescindível estarmos aos pés de Jesus e escutar a sua palavra. É imprescindível. Jesus e a sua palavra são eternos e ninguém poderá tirar de nós. Ninguém. Separe, meu amado, e eu também. Separemos um momento para escutar a voz do Senhor. Coloque a palavra do Senhor como o nível máximo de prioridade. Tenha a palavra do Senhor como a boa parte do seu dia, o melhor do seu dia. O melhor do seu dia. Separe esse momento para escutar a voz do Senhor. Não deixe de fazer o melhor, não deixe de servir da melhor maneira. Mas quando Jesus estiver falando com você, pare tudo, pois tenho certeza que essa boa parte não nos será tirado. Que Deus ele fale
aos corações de cada um de nós e que Deus abençoe a nossa igreja. Amém.